João, capítulo 6, verso 48. João, Evangelho. O tema da ministração é o único pão, o pão do céu. Amém? O único pão, o pão do céu. João capítulo 6, verso 48. Evangelho de João capítulo 6, verso 48. Disse Jesus, vamos ler: eu sou o pão da vida. Amém? Amém. O que Jesus disse? Eu sou o pão da vida. O que Jesus disse? Eu sou o pão da vida. Irmão Mauro, o que Jesus disse? Eu sou o pão da vida. Moacir, o que Jesus disse? Eu sou o pão da vida. Irani, o que Jesus disse? Eu sou o pão da vida. Amém. O que Jesus disse? Eu sou o pão da vida. Amém. Tudo nessa vida parece tão frágil, tão temporário, até mesmo o amor. Às vezes temos a quem amamos, outras vezes não temos. Outras vezes temos o que desejamos, outras vezes não temos mais. E aí nesta hora só temos uma coisa: pão. O pão da vida. Às vezes o que nos resta nessa vida é o único pão, o pão do céu, Jesus Cristo, porque Ele não nos abandona jamais. Ele é fiel para andar do nosso lado, Ele é fiel para nos alimentar até o fim, Ele é fiel para nos saciar, Ele é fiel para nos levar até o trono de glória e nos encher com a graça redentora, salvadora e gloriosa do Senhor nosso Deus, Pai nosso, Senhor nosso, Salvador nosso. Dá um aplauso ao Senhor. Jesus Cristo. Jesus Cristo é a fonte da vida. Pois Ele diz: eu sou o pão da vida. A Bíblia diz que Jesus é o único pão. Jesus é um pão vivo. Que descendo, imagina se eu estivesse vivo andando. Alana, me come, Alana cai desmaiada. Aí irmã Maria, você está me apertando, Maria. Sabe comigo direito? Não, imagina. O pão vivo. Mas Jesus disse: eu sou o pão vivo. O pão vivo que desceu do céu. Jesus é o alimento eterno da vida frágil, da vida temporária, para uma vida eterna, forte, indestrutível. Amém? A nossa vida é tão frágil que estamos sujeitos a micróbios, bichos que a gente não vê aqui, né? Bactéria, que bactérias podem até nos matar. Porém, a nossa vida em Cristo está revestida de poder de tal maneira que não há bactéria que possa nos destruir, porque seremos indestrutíveis, porque receberemos o corpo glorioso do céu. Diga amém. Amém. Jesus garante que quem tem o pão do céu jamais terá fome. Cristo assim declarou: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Amém? Amém. João capítulo 6, verso 34. Jesus atende às duas necessidades básicas de uma vida: a fome e a sede. Duas coisas que você precisa: comer e beber. Eu, por exemplo, eu sou testemunho. Quando a pastora, não sei se já contei para vocês, quando a pastora demora com a comida, gente, ela vai demorando tanto que eu, para não morrer, eu tenho que negar.
bate desespero, vai bater na frente, minha mão começa a tremer. Eu estou vivo, sério, eu estou falando que exagero, não, sério. Eu sou sanguíneo, mas não exagero. Aí eu fico tentado. Aí quando ela vai lá, ela sabe tanto que ela até levanta para casa, não vê, não é nada. Aí eu vou comer, a vida vai voltando, gente, é incrível. O pão traz a vida de volta. É o pão vivo de Jesus Cristo, eu dou vida para vocês. Eu dou vida. Gente, se o pão da terra pode nos alimentar, se o pão da terra pode garantir nossa vida terrena, vocês imaginam o que pode fazer o pão do céu? O que é que nos garante a vida eterna lá no céu com Deus, eu sou. Dá uma aplauso a Jesus. Jesus é o pão que alimenta e Jesus é água para o sedento. A outra coisa que precisa beber é água. Não tem como você viver sem água. Você tem que beber água, você tem que comer. Senão você morre. Ixi, olha bem. Se fisicamente é assim, e fisicamente é imagem do que é, como diz a Bíblia, do que é o espiritual, também espiritualmente você tem que comer e tem que beber. Aí Jesus vem e diz: eu sou o pão vivo. O que deve se comer. E eu sou o que? A água da vida. Para que possa eu beber e que eu possa continuar lá vivendo. Então Jesus atende as duas necessidades básicas: o pão que mata a fome e a água que mata a sede. Tanto faminto como sedento, pelo Senhor, todos poderosamente serão sustentados, e todos terão a eternidade de Deus, a vida de Deus, a vida eterna pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O pão do céu nos garante vida. Jesus trouxe essa revelação espiritual dizendo: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá. Viu? Viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Em verdade vos digo: se não comeres a carne do Filho do Homem e não beberes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou-me, igualmente eu vivo pelo Pai. Também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os pais comeram, contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Diga amém. Dá glória a Jesus. E a glória do Senhor Jesus Cristo. É profundo, sim ou não? Eu falei as duas coisas básicas. Jesus fala: comer e beber. Comer carne e beber o sangue, para que você possa viver. É revelador, é glorioso. Está em João capítulo 6, verso 51 ao verso 58. Você tem que viver uma vida de fé em Jesus. Você tem que viver poderosamente a vida de Jesus em você. É a vida de Jesus em você que garante não o final da tua vida, mas a continuidade dela para a eternidade. Diga amém. Comer sua carne, como ele disse, e beber o seu sangue, que te dará vida eterna, vida de Deus, vida que não se acaba, que não tem fim, lá no céu, com o nosso Deus, nosso Pai e Senhor, com Jesus, nosso Salvador, e com o nosso Espírito Santo, nosso fiel Consolador, com os santos anjos que lá habitam, com os arcanjos, os querubins, os serafins, os 24 anciãos, os seres de 7 olhos, com Abraão, Isaac e Jacó, e todos nós, eu e você, amém? Os que creram, todos nós estaremos
céu, o pão vivo, da vida salvadora de Cristo Jesus, em nós, para sempre, da glória a Deus. Somente a vida de Deus, para nos revestir com sua glória, com o seu poder, com a sua graça e eternidade, nossas vidas frágeis, temporárias, nossa vida terrena e carnal. Nossa vida é frágil, gente. Nossa vida é carnal. Nossa vida é terrena. Nossa vida tem um fim, tem um início. Um dia nascemos, aí nós crescemos, ficamos assim meio abobados com uma lãzinha, casamos, depois ficamos, as mulheres meio coroas, nós ficamos aí meio barrigudos, meio carecas, assim, meio atrapalhados, né, lãzinha? E depois envelhecemos, e depois morremos. É aquela história, todo homem, o homem nasce, cresce, acabou e casa. E as mulheres espertas, pisca, lança um veneno perigoso. Né, cara? Elas nos picam e pronto. Aí nós começamos a pagar as contas delas, dos filhos dele. E assim vai. Somente a vida de Deus, gente, para garantir essa vida temporária e carnal, uma eternidade. Diga amém. Amém. A vida de Jesus é tudo, e dela precisamos para vivermos com Deus na eternidade no paraíso. Porque é necessário que esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, o que o mortal se revista da imortalidade. Amém? 1 Coríntios capítulo 15, verso 53. Tragada foi a morte pela vitória, porque Jesus morreu. Diga aleluia. Aleluia. O grande inimigo tem que morrer, porque se ele morrer, ele irá produzir muito fruto. O grande perigo que cai na terra produz fruto, e daí o pão que alimenta todos nós. O pão é feito pelo trigo, é do trigo que se faz a massa do pão. Então eu lhes digo, Jesus é o grande trigo do céu, e ele morreu para que eu e você fôssemos o fruto da glória de Deus, o fruto da salvação de Yeshua HaMashiach, o Cristo. Diga aleluia, que eu não posso ser louco, porque você é fruto do trigo. Onde está isso, pastor? Está em João capítulo 12, verso 23. Jesus é o pãozinho do céu. Jesus é o pãozinho doce do céu. Jesus é o pãozinho do Pai. E Ele é o único pão do céu. Você não é. Eu também não sou. Jesus é o único. Eu e você não somos os pãezinhos doces, porque o pão alimenta, e Jesus é o pão que desceu do céu e alimenta a todos. Ele é o pão vivo e nós somos alimentados. Por que não somos o pão? Porque nós não alimentamos ninguém. Pelo contrário, nós é que somos alimentados e precisamos do único pão que está no céu. Quem é alimentado não pode ser o pão que mata a fome. Portanto, Jesus é o único pão, o primogênito de Deus, e nós, seus irmãos, e Deus, nosso Pai. Diga amém. Amém. Quando eu era menino, minha mãe tinha uma regra na hora do café. Tinha uma regra, eu gostava dessa regra de minha mãe. A ponta do pão, a ponta do pão, a ponta do pão era minha. Lê, Isabel. Tem que ter privilégio, o mais velho. 50 as bombas de enjoado que arruma depois. A ponta do pão era minha. Meus não comiam esse resto. Mas a ponta do pão era minha. Era uma regra de minha mãe. A ponta
diziam: a ponta do pão era o nosso irmão mais velho. Quando Deus chegava, ia partir o pão, primeiro pedaço, para mim, cortava na ponta do pão, e me pegava. A ponta do pão. Se eu não tivesse, eles cortavam a ponta do pão, separavam e o resto. Mas a ponta do pão era minha. Por que essa regra de minha mãe? Porque eu era o primogênito. Ser primogênito é ter privilégio de ser o primeiro. E Jesus é o primeiro. E ele, Jesus, abriu mão do privilégio do céu, do trono de glória, e se tornou um homem como eu e você. Levou nossos pecados, carregou nossas dores, nossas iniquidades, nossos fracassos, nossas desilusões, nossas decepções. Morreu na cruz do Calvário, levou toda a maldição que carregávamos, e Ele nos abençoou. Somos abençoados pelo Pai. Mas ao terceiro dia, oh glória, graças ao nome de Jesus, Ele ressuscitou, Ele ressuscitou, Ele vive. Jesus reina, Jesus alimenta. Amém? Amém? Então eu gostava muito dessa regra de minha mãe. Que regra boa? A ponta do pão, Joyce, era minha. Todo o reino do Pai é dado a Jesus Cristo, o primogênito. Ele, Jesus, divide o reino conosco, seus irmãos mais altos. A ponta do pão era minha, eu dividi o resto do pão com os meus irmãos, mas a ponta do pão era minha. Jesus é o pão do céu, o pão vivo, e dele nós comeremos para a eternidade. A vida que não acaba, jamais acabará, jamais. Nós somos o fruto do grão de trigo do céu, Jesus, diga aleluia! Cristo, o grão de trigo, que morreu, mas ressuscitou em glória e triunfo. Ele, portanto, é o único pão, o pão do céu que nos alimenta. Ser alimentado por Jesus é ter vida eterna e viver para sempre com Deus, seu Pai. Amém? Creia no Messias, o enviado do Senhor para a salvação dos pecadores, porque assim está escrito. Porque nós, escute, porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão. Porque um só corpo, porque todos participamos do único pão. A glória a Deus mesmo. Diga aleluia. Aleluia. Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão. Um só corpo. Uma só massa. Porque todos participamos do único pão. Não disse a vocês? 1 Coríntios, capítulo 10, verso 17. Amém? 1 Coríntios, capítulo 10, verso 17. Jesus é o único pão, o pão vivo. O apóstolo Paulo trouxe essa revelação tremenda na palavra, a fim de que saibamos que Jesus é o único pão, e dele participamos pela nossa fé e nossa entrega de coração ao Senhor, que vive e reina para todo sempre. E a igreja diz: amém. Assim seja. Deus nos abençoa. É Ele que guarda o nosso coração. Se você comer o pão da terra, você viverá muito tempo na terra. E se você comer o pão do céu, você viverá eternamente no céu. Nós somos de Deus. O céu é nosso. Comer e beber é um convite de Jesus para você. E assim será salvo, amado, perdoado, e pela graça se torna. Pela graça se tornar, vai se tornar filho de Deus. Eu sou o pão da vida, diz Jesus em João capítulo 6, verso 48. Então, tenha vida e vida abundante. Seja feliz. Ame o Senhor. Creia mesmo
no seu coração. Guarde a sua vida em Deus. Deus é bom, Ele é fiel. Não se arrisque. Não arrisque sua vida longe de Deus. Só Deus é poderoso para te guardar até o dia final. E Ele o guardará, porque Ele é o Todo-Poderoso. Deus o ama e te guardará de todo mal. Jesus é o único pão, o pão do céu. Amém? Baixe sua cabeça. Honre ao Senhor. Eu quero que você diga a Jesus: alimente meu coração, minha alma, meu espírito. Sacia minha sede do Senhor, minha sede de Deus, minha sede de vida. Obrigado por quem me salvou. Coloca a canção. Obrigado por quem me salvou, porque perdoou os meus pecados, porque me purificou, me limpou.